Olá, tenham todos um dia abençoado na presença de Deus e que a paz dele reine em cada coração. É uma alegria poder partilhar com você um texto da palavra de Deus. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o sumo sacerdote Josué e o que Deus fez sobre ele para livrá-lo de toda culpa e acusação que o diabo promove. E para isso nós vamos ler o que está em Zacarias 3, de 1 a 7, diz o texto bíblico. Depois disso, ele me mostrou o sumo sacerdote Josué diante do anjo do Senhor e Satanás à sua direita para acusá-lo. O anjo do Senhor disse a Satanás: o Senhor repreenda Satanás. O Senhor que escolheu Jerusalém o repreenda. Este homem não parece um tição tirado do fogo? Ora, Josué, vestido de roupas impuras, estava em pé diante do anjo. O anjo disse aos que estavam diante dele: tirem as roupas impuras dele. Depois disse a Josué: veja, eu tirei de você o seu pecado e coloquei vestes nobres sobre você. Disse também: coloquem um turbante limpo em sua cabeça. Colocaram o turbante nele e o vestiram enquanto o anjo do Senhor observava. O anjo do Senhor exortou Josué dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos: se você andar nos meus caminhos e obedecer os meus preceitos, você governará a minha casa e também estará encarregado das minhas cortes, e eu lhe darei um lugar entre estes que estão aqui. Que texto maravilhoso, carregado de sentidos de restauração e de vida. Ao ler essa história, eu me lembro inevitavelmente da história do filho pródigo, quando perdoado pelo pai, quando ele disse: já não sou digno de ser chamado teu filho, me trata como um dos teus trabalhadores. O pai veio e pediu para que os seus assistentes colocassem roupas novas, sandálias novas, anel novo, turbante novo. É como se fosse a história do filho pródigo no Velho Testamento. Dessa vez, não é um filho que, escolhendo seus caminhos, desertou da vida familiar e foi viver em busca dos seus prazeres. Aqui nós vemos uma figura de autoridade religiosa, um homem da religião, um homem que falava representando o povo e que também tinha uma responsabilidade enorme de conduzir uma nação do ponto de vista espiritual. E aí nós aprendemos logo de início que as vulnerabilidades, as lutas contra o pecado e até mesmo a queda e o pecado podem acontecer a todos indistintamente. Há um filho que é pródigo e há um sumo sacerdote que foi relapso na sua vida espiritual. Ninguém está isento de tropeçar, de cair e de viver uma dicotomia ou viver uma aparência espiritual, religiosa. E por que é que eu digo isso? Para que você se resguarde. A palavra de Deus vai dizer em Romanos que aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Não é estar em pé, é pensar que está em pé. E, além do mais, afirmo e assevero que é importante que todos, indistintamente, não olhem para o outro como se fosse um juiz, como se fosse impecável, inatingível. Você está na mesma condição de vulnerabilidade que tanto o filho pródigo esteve, quanto o sumo sacerdote, um homem da religião, um homem que conhecia a palavra, conhecia Deus e veio a cair. Portanto, eu quero destacar na leitura deste texto que as vestes impuras, sujas do sumo sacerdote representavam as manchas que o pecado havia trazido na sua vida. Esta é uma realidade que pode ser acometida na vida de todos, indistintamente, como eu já tenho dito. O pecado é uma realidade contínua, diária na vida de todo cristão. É claro que o que vai diferenciar é a regularidade, a intensidade, a extensão desse pecado. Nós podemos ter pecados que, entre aspas, nós qualificamos de a menos prejudiciais a outros, mais prejudiciais a quem comete. Nós podemos falar de pecados menos cabeludos do que outros que não têm
tanta gravidade. Por exemplo, eu já ouvi muitas vezes pessoas dizerem: mas foi uma mentirinha de nada. Eu fiz isso para proteger outra pessoa. Então, às vezes nós criamos desculpas para pecar e para amenizar o pecado e a gravidade dele. O pecado sempre é perigoso, porque um pecado, entre aspas, inofensivo, pode gerar pecados ofensivos, pode trazer transtornos espirituais na nossa comunhão com Deus e na nossa relação com o próximo. Então, o pecado é preciso ser combatido. Não há como ser extirpado da nossa vida enquanto aqui na terra. Haverá um dia que o pecado será vencido por completo. E esse dia é na glória celestial, quando os nossos corpos serão transformados, quando seremos incorruptíveis e o pecado não habitará mais em nós. Onde tem o pecado, eu quero destacar um segundo ponto: existe sempre a acusação. A acusação é a busca por condenação, e isso é feito por um acusador. A Bíblia vai dizer em vários lugares, em Apocalipse em especial, vai chamar Satanás o acusador de nossas almas, aquele que tenta apontar os nossos erros na tentativa de nos parar, de nos fazer culpados, de nos distanciar de Deus. É normal pessoas com sentimentos de culpa e debaixo de acusação da mente e, sobretudo, do diabo, elas enfraquecem na sua vida espiritual, não só porque pecaram, mas porque têm vergonha de se aproximar de Deus, de novo buscar a sua face ante o pecado cometido. E isso é algo que ele quer, o diabo. É ele quem traz a acusação, é ele quem é o acusador. E o texto bíblico vai dizer que ele se coloca numa posição que era de prestígio de Deus. Ele se coloca à direita. Depois que o homem se vê como um condenado, quando o pecado entra na vida de alguém e esse pecado se mantém, se permanece, Satanás está ao lado, acusando, apontando sobre a vida de quem cometeu, dizendo que Deus já não ama, dizendo que ele é imprestável, que nenhum dos compromissos que ele assume, de fato, ele é capaz de cumprir, e você vai se sentindo um monstro, um bicho, um verme, e isso te leva mais a pecar do que se afastar do pecado. Por mais que o pecado seja uma realidade nesse texto, há uma outra realidade, um terceiro ponto que eu destaco, é uma realidade que sobressai o pecado. Paulo vai dizer em Romanos: onde abundou o pecado, onde esteve presente o pecado destruindo, trazendo desgraça, destruição, a graça de Deus superabunda, vem de uma forma superior, mais densa, mais poderosa sobre o poder do pecado, sobre o poder da morte, o poder da destruição do pecado. Isso quer dizer que a graça de Deus sempre vence o pecado. A graça de Deus sempre vem em socorro do arrependido. A graça de Deus sempre vence. E é esse ponto que eu quero destacar. Eu quero falar de restauração. Na perspectiva de Deus, não existe a perspectiva da destruição. Existe a perspectiva da restauração. Aquele homem, um sumo sacerdote, um homem da religião, poderia não mais ocupar o posto que a ele fora dado. O sumo sacerdote é um sumo sacerdote em cada período. Os demais são sacerdotes. O sumo sacerdote é como se fosse o procurador-geral da República. Debaixo desse procurador-geral da República existem procuradores da República. Só existe um procurador-geral da República. Isso é uma comparação para que você possa entender a importância e relevância do cargo de sumo sacerdote ali em Israel, no Velho Testamento, até nos dias de Jesus. Você lembra que Jesus foi julgado no Sinédrio e quem dirigiu o Sinédrio era o sumo sacerdote. Isso quer dizer que esse homem não foi destituído da sua posição, mas ele foi restaurado à sua posição com Deus e, por decorrência, à sua posição de ofício.
diz que novas roupas foram colocadas sobre ele, novo turbante foi colocado sobre ele. Deus sempre pensa na dinâmica de refazer, restaurar, renovar, trazer de volta. E esse renovo é que nos dá a garantia que nós que éramos velhas criaturas, agora somos novas criaturas. Nós que éramos mortos, agora estamos vivos. Tudo isso tem a ver com a forma que Deus age, que diferencia em muito, diferencia em muito da forma que Satanás age. A Bíblia diz, em João, Jesus falando, que o diabo veio para matar, roubar e destruir. O Filho veio para que tenhamos vida, e vida em abundância. Essa é a diferença. Muitas vezes nós somos invadidos pelo pensamento de que Deus, por conta do meu pecado, quer me destruir, me abandonar e me deserdar. Estou aqui hoje para dizer para você que Deus trabalha com restauração, com renovo, com nova experiência, visando restauração. E essa restauração só vem por conta da justificação. A justificação é um tema teológico que fala do que Jesus fez em nosso lugar, assumindo a nossa culpa, morrendo a nossa morte, e no tribunal de Deus nós somos considerados justificados, não justos, porque só existe um justo, Jesus Cristo. Ser justificado é receber os benefícios daquele que por nós nos representava e trouxe consequências benignas para as nossas vidas espirituais. Por isso somos restaurados e justificados. Nenhuma condenação pode mais ter efeito sobre nossas vidas. Todas elas caducam, perdem efeito por conta da obra de Cristo. Agora, até o fim da minha vida, se eu de fato me converti de verdade e fui justificado no meu coração, na minha alma, eu chegarei ao céu e poderei gozar de todas as promessas que Jesus nos garantiu. E quando a gente fala desse acusador que nos traz lembranças dos pecados cometidos, aqui nós encontramos nesse segundo tópico que fala de restauração, justificação, a figura do advogado que assume essa postura de defender-nos diante do Pai, dizer, sim, ele andou errado, ele viveu errante, mas por causa da obra que eu fiz, são esses dizeres que creio que Jesus dirá e diz, porque ele está assentado à direita do Pai, intercedendo por nós regularmente, dioturnamente, e ele está nessa função de parácletos, de advogado, intercedendo por nós, dizendo que o que ele, Jesus, fez é superior a tudo que fizemos ou venhamos a fazer. Isso é muito importante, isso renova o nosso coração, isso renova a nossa alma. Por fim, nos versículos 6 e 7, há uma advertência que é dada ao sumo sacerdote Josué, ele que havia sido liberto de todo o poder da acusação, da culpa, que teve Satanás afastado de si. Ele estava tão próximo de Josué que estava à sua direita, uma posição de destaque. Ele que vivia vencido pelo peso da sua culpa, foi justificado, teve o advogado Jesus ao seu lado, lhe restaurando e dizendo frases: venha, filho amado, perdoados estão os teus pecados. Que maravilha poder ouvir isso. Porém, é maravilhoso ouvir isso, mas o perdão de Deus sobre nossas vidas requer responsabilidades, compromissos, para que a gente não viva uma vida de acusações, de pecado, e a gente não viva uma graça barata, que é uma vida em que nós sucumbimos sempre ao poder do pecado, e porque sabemos que haverá perdão, vamos sempre pecar. Não. O pecado deve ser um acontecimento pontual na nossa vida, e não regular, linear sobre nossas vidas. Há de ter um compromisso. E eu vou ler para você o que é dito pelo anjo e também
é dito por Deus em outras porções da palavra de Deus a todos nós. Assim diz o Senhor dos Exércitos, se você andar nos meus caminhos, portanto, não é em qualquer caminho, não é num caminho tortuoso, não é entrando pela porta larga, mas é no caminho que Deus propõe, um caminho que é reto, um caminho de vida, um caminho que leva a pastos verdejantes e águas de descanso. É preciso tomar a decisão e a opção certa. E obedecer os meus preceitos envolve obediência. Obediência requer fazer o que Deus quer e não fazer o que a nossa vontade impera e impõe. Às vezes a gente quer fazer o que a gente quer, só que muitas vezes, por conta da natureza pecaminosa, que é domada e deve ser domada diariamente por nós, a gente tende a fazer o que o coração pede. E nem sempre o que o coração pede agrada a Deus e nos leva à vida. É nesse sentido que eu tenho que obedecer, lutando muitas vezes contra os impulsos do meu coração, os desejos da minha alma, da minha mente, para poder ganhar e preservar a bênção e a comunhão com Deus. Nós estamos falando de santificação, nós estamos falando desse processo de se parecer com Cristo e de ter em nós o semblante de Jesus, a bondade de Jesus, a mansidão de Jesus, a alegria de Jesus e tantos outros sinais de Jesus. Não é só fazer alguma coisa, é ter as marcas de Jesus em nós. Isso tem a ver com santificação. A obediência é o caminho para a santificação e assim a gente vai ter um novo homem. Nós vimos que nessa história você tem a presença de Satanás atuando fortemente para nos fazer pecar, nos sentir culpados. Nós encontramos a pessoa de Deus no Velho Testamento e no Novo Testamento, a pessoa de Jesus, trazendo justificação, perdão, restauração. E agora entra a parte do homem, que é a obediência, que é escolher o caminho certo, que é andar nos preceitos de Deus para governar a casa de Deus, aqueles que estão debaixo de nós, para que a gente possa ter aquilo que Deus determinou, estipulou para nós. Que seja assim na minha vida, na sua vida. Se você que me ouve nessa hora vivia ou vive em profunda contradição, em luta de pecado, se sentindo indigno, e porque não tem forças para voltar para Deus, está se distanciando cada vez mais de Deus e se embreando no pecado, eu quero te convidar hoje a pedir perdão a Deus. E você vai ver que a graça vai vencer todo o poder do pecado em sua vida. A santificação é o caminho. Peço perdão, Deus te perdoará e novos caminhos se abrirão diante de você. Que Ele abençoe sua vida hoje e sempre. Amém.